Olá, hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata. É importante destacar aqui que não são todas as alterações da próstata que são câncer. A gente tem um aumento benigno, natural, que todos os homens vão ter com o passar dos anos. Eu costumo brincar que é o privilégio de a gente viver bastante, a gente vai ter um aumento benigno da próstata. Aqui na figura vocês podem ver que a próstata ela é um órgão do sistema reprodutor masculino que fica entre a bexiga e a uretra. Então ela faz parte como um túnel da passagem da urina entre a bexiga, que é o reservatório, e a uretra para ela ser eliminada. Essa próstata ela vai ser aumentada com o passar dos anos. Nessa figura aqui com um zoom um pouquinho maior, a gente vê esse túnel um pouquinho mais claro, como se fosse um esguicho. Então se eu apertar esse esguicho, vai diminuir o fluxo. E o paciente vai ter uma queixa do padrão miccional e a bexiga dele vai ter que fazer muita força para fazer xixi. Então, quanto maior esse túnel tiver adequado, quanto maior o calibre do túnel, melhor vai ser a função miccional. O que acontece com o passar do tempo? Esse túnel vai fechando e a bexiga vai tendo que fazer força cada vez mais para fazer xixi. Então, muitas vezes o paciente não percebe que ele está urinando direito, não está tendo uma micção adequada. O próprio mecanismo do organismo do paciente, ele compensa isso com o aumento da força da bexiga. No entanto, se a gente deixar isso para sempre, algum momento essa bexiga vai cansar, ela vai fadigar, e ela não vai mais ter a capacidade de contrair e levar a urina, e é aí que a gente tem a retenção, o xixi trava. Aqui nessa figura a gente vai exemplificar um pouquinho o que eu falei para vocês, é o aumento benigno da próstata, ela vai aumentando e reduzindo o calibre, tá? Então muitos pacientes acabam se queixando, poxa doutor, mas eu não estou com o meu calibre reduzido, eu estou indo várias vezes ao banheiro, eu estou perdendo umas gotas de xixi. Por que isso acontece? Quando a gente tem esse fechamento do canal, aquele mecanismo que eu expliquei para vocês de contração da urina, a bexiga passa a ficar irritada. Como ela vai contraindo, vai ficando com uma musculatura espessa, ela começa a contrair várias vezes. Então, a pouca quantidade de xixi, ela já contrai. Então, com 100, 50 ml. Aí o paciente tem que ir toda hora ao banheiro, ele acorda 3, 4 vezes por noite para ir ao banheiro. Então, são sintomas irritativos da bexiga como consequência da obstrução. Essa é a parte um pouco difícil de entender. Os sinais diretos da obstrução são redução do jato urinário, redução da pressão do xixi, tá? Então, voltando ao slide, a próstata vai crescendo e a bexiga vai se adaptando. Nessa figura vocês podem ver à direita uma próstata normal e à esquerda uma próstata aumentada. Na direita, na próstata normal, a gente tem uma bexiga lisinha com uma parede normal. Então ele tem um funcionamento miccional apropriado. Do lado esquerdo, a gente tem uma próstata aumentada, cujo fluxo do xixi já estava atrapalhando esse paciente. Com isso, o mecanismo de adaptação é espessamento da bexiga e trabeculações, como vocês podem ver. Então ela vai se espessando, vai trocando musculatura por fibrose. E isso pode gerar uma perda da função, que é o resíduo miccional. Então cada vez vai sobrando mais xixi. Então a gente só faz uma porção do xixi, o resto fica na bexiga. Então é esse resto que fica na bexiga que é importante. Ele vai aumentando até que a gente não consegue eliminar esse xixi. E outra coisa importante relacionada ao resíduo, a infecção urinária. É aqui que o homem tem infecção urinária. Por que o homem não costuma ter infecção urinária? Porque o xixi vem e vai de uma forma muito natural. E isso impede que bactérias ficam lá e se proliferem. Agora, quando a gente tem um resíduo, é que nem uma poça d'água. É um ambiente muito preparado e propício para o crescimento de bactéria. Então, o homem só tem infecção urinária se ele tiver alguma alteração desse funcionamento que não permita esvaziar a bexiga. O aumento prostático benigno é a causa mais frequente no homem. Então, se tiver aquele vozinho, aquele senhor que teve uma infecção urinária, isso já é um sinal que ele não está esvaziando muito bem a bexiga dele. Então, a gente precisa intervir antes que eles cheguem nessa forma. É importante a gente destacar que o aumento benigno da próstata, ele se dá na parte interna da próstata, como vocês podem ver nessa figura da esquerda inferior. O tumor de próstata, ele dá na zona periférica, só na casquinha da próstata, não no meio por onde passa o túnel. Tá? Isso é uma coisa importante. Como ela é na zona periférica, a gente consegue examinar pelo toque retal.
A hiperplasia, a parte benigna, a gente não consegue fazer por toque retal, que é na parte interna, por onde passa o túnel que passa o xixi. Tá? O PSA e o toque retal eles são de fundamental importância para a detecção do câncer de próstata. Na parte de HPB, na parte benigna, ele é importante também, porque a gente precisa primeiro ter certeza que o paciente não tem câncer de próstata, e quanto maior o volume da próstata, o tamanho dela, maior a produção do PSA. Então o paciente pode ter um PSA elevado sem ter câncer, é apenas pelo aumento benigno da próstata. Quais são os tratamentos para a hiperplasia prostática benigna? Primeira coisa é medicamentoso. Hoje a gente já tem 2 tipos de remédios para tratar. Um são os alfa-bloqueadores, que a gente chama de doxazosina ou tansulosina. O que eles fazem? Eles relaxam a cápsula da próstata, com isso a gente tem um túnel maior e com isso o fluxo do xixi vai mais livre e a bexiga fica tranquila. Tá? Esses remédios têm um efeito quase que imediato, em 2 a 3 dias já estão funcionando, e também duradouro. Mas eles não mudam a história natural da próstata, porque a próstata continua crescendo, 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 até que eles perdem essa capacidade de relaxar, eles passam a ser ineficientes. Tá? Uma outra classe de remédios, eles chamam de 5-alfa-redutase, que é a finasterida e a dutasterida. Esses 2 remédios também são utilizados em baixa dose para pacientes que estão com alopécia, com perda de cabelo. Então é importante a gente destacar isso. O que esse remédio faz? Ele inibe a transformação da testosterona em dihidrotestosterona dentro da próstata. O que isso impacta? Ao não crescimento da próstata. Então, esses remédios, a finasterida, dutasteridas, elas estão relacionadas com a redução do tamanho da próstata. Então, elas sim podem impactar na história natural. Elas podem reduzir o tamanho da próstata e você não vir a ter um problema futuro. Quais são os principais problemas dessas medicações? Como elas trabalham, elas mexem com o metabolismo da testosterona, em alguns pacientes ela está relacionada com disfunção erétil e perda de libido. Então eu costumo deixar essa medicação para aqueles pacientes um pouco mais idosos, que não têm uma atividade sexual intensa e que eu quero evitar muito uma cirurgia nesses pacientes, pois eles não têm condições de cirurgia. Caso o paciente falhe no tratamento medicamentoso, a gente vai ter que fazer um tratamento cirúrgico. O que não podemos fazer é deixar a bexiga desse paciente perder sua função. O tratamento cirúrgico padrão hoje é a ressecção transuretral da próstata. O que isso consiste? Isso consiste em a gente entrar com um equipamento, com uma microcâmera, pelo canal de xixi. Então a gente não faz corte nenhum, a gente entra com uma microcâmera pelo pênis e vai até a próstata. Nesse equipamento eu tenho um ressector, que é uma alça que eu consigo fragmentando, é tipo um rotorrouter, tirando todo aquele miolo da próstata. Vamos imaginar um pão francês que tem a casca e ele tem o miolo. Então, na verdade, a gente entra e tira só o miolo. Daí fica aquele pão francês com um buraco no meio. Esse é o nosso objetivo da cirurgia, tirar todo esse conteúdo interno que está obstruindo e deixar um túnel bem grande para que o xixi passe. Tá? Essa cirurgia ela pode fazer com diferentes equipamentos. Equipamento monopolar, bipolar, laser ou plasma. Todos são muito bons. Eu acabo utilizando a tecnologia de laser para pacientes mais idosos, pacientes que têm que usar algum remédio para anticoagulação por sangramentos. Mas a gente tem tecnologias de plasma, de ressecção que são muito eficientes e também não tem sangramento. Os pacientes acabam indo embora no segundo pós-operatório sem grandes intercorrências. Então, o que é importante? Próstata muito grande, a gente tem pacientes com próstata acima de 150 gramas, acima de 180 gramas, que parece uma batata, é grande. Esses pacientes com próstatas muito grandes, a gente algumas vezes não consegue fazer por essa técnica pouco invasiva. A gente acaba tendo que fazer um corte pela barriga, eu costumo fazer pela técnica robótica. A gente entra pela barriga e faz toda a ressecção com a técnica robótica. Essa aqui é uma ilustração, como que funciona esse rotorrouter, a gente vai tendo filetes da próstata, vai tirando filetes e a gente tem um dispositivo para depois recuperar esses filetes e tirar do paciente. A gente manda isso tudo para biópsia para ser analisado. Aqui é o aspecto final nessa figura, a gente faz um túnel bem grande, deixa bem aberto. E o principal efeito colateral funcional nesse paciente é a ejaculação retrógrada. Os pacientes ejaculam, mas em vez do esperma ir direto para fora, ele pode ficar na bexiga e depois você urina, mas você acaba nem percebendo e nem vendo isso. Então é uma ejaculação seca. Essa cirurgia ela não tem nenhuma correlação
com disfunção erétil e nem com incontinência. Então ela, se realizada adequadamente, o paciente não vai ter nenhum impacto na função sexual dele. O laser, que eu posso mostrar para vocês aqui, o laser ele tem uma capacidade de evaporizar a próstata, então ele não tira fragmentos para mandar para a biópsia. A grande vantagem do laser é que ele é o que menos sangra. Então, para alguns casos selecionados, eu gosto de utilizar essa tecnologia. Bom, espero que tenha aproveitado. Qualquer dúvida mais específica, ficamos à disposição. Pode mandar e iremos responder. Obrigado, até a próxima.